Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos voltar as nossas atenções para o capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Desta feita, do versículo 4 ao versículo 15. Temos aqui a parábola do semeador. Parábola esta que já tratamos dela ao ministrarmos o livro de Mateus, capítulo 13, e o livro de Marcos, capítulo 4. Mas a gente percebe a necessidade de reprisar algumas verdades que temos pontuado desta parábola, que me chama muito a atenção. Nos chama muito a atenção. E precisamos voltar a falar dela. Louvado seja Deus. Amém? Então, o que queremos pontuar aqui nesta parábola que poderíamos até começar a falar da interpretação dela propriamente dita, mas eu quero ir agora diretamente à declaração de Jesus aos discípulos que perguntaram por que ele falava por parábola à multidão. Ou perguntava que parábola era aquela, no versículo 9. Lá em Mateus, Mateus registra que eles perguntam a Jesus por que era que Jesus falava por parábola à multidão. E aqui os discípulos, que parábola é esta? Ao que Jesus responde aos discípulos que a eles é dado conhecer os mistérios de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. É intrigante, porque a parábola era uma figura de linguagem usada por Jesus, para tornar o que ele queria ensinar compreensível, entendido. Louvado seja Deus. E aí, Jesus agora fala por parábola. E ainda diz isso aos discípulos. É necessário entender que a parábola era uma figura de linguagem da didática de Jesus, mais usada, didática de Jesus, além da praticidade, claro. Eu acho que a praticidade era mais usada, Mas a parábola era uma das figuras de linguagem muito usada por Jesus para ensinar verdades espirituais. Porque esse era o propósito das parábolas. De se utilizar, inclusive, a parábola era exatamente uma situação comum ao dia a dia do povo. Era basicamente uma prática natural, irregular, constante, diária do povo, que se associava a uma explicação exatamente para que a explicação ou o assunto se tornasse mais claro e absorvível, vamos falar se essa é a palavra, às pessoas. A parábola ou as parábolas eram histórias tiradas da vida diária para ilustrar verdades espirituais. Louvado seja Deus.
e usada constantemente agora por Jesus para que os seus seguidores viessem a ter o entendimento, louvado seja Deus, do que Jesus queria ensinar. Só que neste caso aqui, há uma singularidade em revelar a verdade e ao mesmo tempo ocultar a verdade dos incrédulos. Ao mesmo tempo ocultar a verdade dos incrédulos. Por isso que Jesus diz o que diz no versículo 11. Louvado seja Deus. Não que exista verdades de Deus, preste atenção, na relação à pregação do Evangelho, que deva ser ocultada das pessoas. Mas a coisa que só quem é crente vai entender. Por mais que a gente tem crente que não entende, como a teologia do monoteísmo, a quem não entenda. Imagina a pessoa que não é crente. Então, há coisas que só uma pessoa nascida de novo, ela vai absorver, ela vai entender. Porque quando a pessoa não é convertida, quando a pessoa não é convertida ao Evangelho de Jesus, ela está sob o domínio do mal. Não possuída necessariamente. Senão quem não fosse convertido estava endemoniado. E não é assim. Mas quem não é convertido, é a Bíblia quem diz isso. Você que está me ouvindo e ainda não é convertido ao Evangelho de Jesus, não vai ter que ficar com raiva do pastor, não. Porque eu estou dizendo uma verdade aqui. Está sob o domínio de influência maligna. É o que nos diz Mateus capítulo 12, versículo 43. E diz aqui, até numa linguagem eufemista, por exemplo, a parábola, que o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos. Se o espírito, porque quando é que o espírito imundo sai da pessoa? Quando é que o espírito imundo sai da pessoa? Quando a pessoa se converte. Porque é esse espírito imundo que impede da pessoa se converter, que prende a pessoa nas drogas, que prende a pessoa nos vícios oriundo do tabagismo. É esse espírito imundo que segura a pessoa na prostituição, no adultério, na fornicação. É esse espírito imundo que segura a pessoa nas baladas, nas gafieiras. É esse espírito imundo que leva a pessoa ao carnaval. Observe a alienação dos que descem e sobem a ladeira de Olinda, dos que vão para um Olinda Beer, dos que vão para o galo da madrugada, dos que saem de um atroz. Observe a alienação. No sol, bebendo cerveja, que inclusive o humorista diz que a cerveja até pega gelada, mas esquenta tanto que dá para criar um peixe dentro. Negócio nojento, Mas tem um humorista que fala disso aí. É o espírito, porque cega a pessoa. Cega a pessoa. Em 2 Coríntios 4:4, 2 Coríntios 4:4 diz que
O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a incompreensão se dá por cegueira espiritual. Por cegueira espiritual. Agora, Jesus trata de um assunto que, infelizmente, afeta quem é crente. Não é? Afeta já quem é crente. Por isso que Jesus fala a parábola para que os discípulos entendessem que a semente que caiu ao pé do caminho e as aves do céu vêm e comem a semente, essas aves do céu, Jesus diz que é o demônio. Observe aí. Lucas, que é o capítulo que estamos lendo, capítulo 8, versículo de número... Louvado seja Deus. Lucas capítulo 8. Parábola, veja o caminho. Pronto. Versículo 12. E as que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. Não é? É o diabo que tira a pessoa, a palavra da pessoa. Depois dela já ter recebido a palavra, ouvindo a palavra, não entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado do seu coração. Mateus usa a expressão maligno. Lucas já é direto, usa de hipérbole para dizer que é o diabo mesmo, que tira a palavra do coração da pessoa. A palavra que foi semeada no coração da pessoa. Então, há várias coisas pontuadas por Jesus aqui que impedem a pessoa tornar-se uma pessoa produtiva depois de ouvir, de receber a palavra de Deus. O diabo, não é? Versículo 13. As pessoas recebem a palavra com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Observe que essa palavra aqui, se desviam, por quê? Porque estava no caminho. Só se desvia quem está no caminho. Entendeu? Por isso que a semente junto do caminho também era alguém que estava no caminho. Que o diabo veio e tirou a palavra. Porque a pessoa se deixou influenciar pelo maligno. Há muita gente se deixando influenciar pelo maligno constantemente. Constantemente. E aqui no caso do versículo 13 é a pessoa que dá mais atenção às suas fraquezas do que as promessas de Deus. Aí é a carne, né? Aí é a carnalidade. Porque a tentação, se prender aqui a palavra de Lucas, a tentação, Tiago diz que ela vem por parte da natureza humana. Ninguém diga que ao ser tentado, que está sendo tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Tiago capítulo 1.
E que não há tentação que não seja humana. Não é? Que cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago capítulo 1, versículo 13, 14, diz isso. Louvado seja Deus. Não que uma pessoa que esteja no espírito, ela não é tentada sim. Mas a pessoa estando em espírito, a perspectiva é de que ela vença a tentação, que é um ato heróico, mas um outro ato supra-heróico é, mesmo cedendo à tentação, não permanecer no pecado. Não é? É como diz o poeta: é levantar-se, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Ou seja, é não ficar prostrado, é não ficar caído. Louvado seja Deus. Esse ato é um ato vitorioso. Não é? O bom é não ceder à tentação, porque pode lhe trazer marcas que vão lhe perturbar o resto da vida. Que podem lhe perturbar o resto da vida, assim, não pela falta do perdão de Deus, mas pela acusação de Satanás, pela acusação de outras pessoas usadas por Satanás para estar sempre lançando em rosto o seu pecado, para estar apontando o seu pecado, para estar lhe condenando por causa daquilo que você fez, muito embora Deus já tenha lhe perdoado. E é difícil, como diz o poeta, de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Não é fácil. Não é fácil. Por isso que Jesus disse: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então levantar-se depois da queda não é fácil, mas é tão nobre como quem não cedeu à tentação, como quem não caiu. E a pessoa passando por isso, ela vence a carne. E aí a palavra torna-se fecunda nela. Né? E a outra situação é que caiu entre espinhos. Sim, mas a carnalidade impede de a pessoa frutificar. Porque só fica pensando na carne. Porque as obras da carne não é só sexo, irmãos. A obra da carne são muitas. Gálatas capítulo 5 pontua-se ali várias coisas da carne. Não é? Gálatas 5,19. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. E quando você está numa obra dessa daqui da carne, você fica alimentando ela. Se é inimizade, você fica, eu não quero ver fulano. Se eu ver fulano, eu saio do caminho, eu me desvio,
vou para o outro lado da rua, eu não quero conversa, não quero ouvir o nome. Porfia, contenda, fica pensando em criar confusão, eu vou dizer umas verdades a fulano, eu vou, comigo é assim mesmo, né? Emulações, brigas, né? Fica querendo agredir, querendo dar pancada, querendo, se tiver condição e mais coragem, faquear, meter bala e por aí vai. E fica maquinando, sabe? E se é prostituição, fica querendo ver filme pornô, fica querendo entrar nesses sites de safadeza, fica pensando nisso direto, obra da carne. Se é bebedeira, se é bebedice, quer beber de tudo, quer experimentar tudo, não se conforma só com cerveja, quer cachaça, quer vodka, quer uísque, bebe até álcool de fazer, álcool de acender fogo, fica tomando até álcool em gel, é bronca. Se vê perfume, bebe, é terrível. Glutonaria, misericórdia, só pensa em comer. Então, é uma coisa que ocupa a mente da pessoa no lugar da palavra. Aí fica infrutífera esta vida. Fica infrutífera esta vida, carnalidade. E a outra, que caiu entre espinhos, versículo 14, são os que ouvem a palavra e indo por diante são sufocadas com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. É o materialismo. É o materialismo. Não é? É o querer só tirar vantagem, só querer tirar proveito, querer ganhar dinheiro. São coisas materiais. Está focado só nas coisas da terra, contrariando o que Paulo ensina em Colossenses: se já nasceste de novo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então são essas coisas que impedem de a pessoa evoluir como cristão. São essas coisas que devemos tratar de dentro de nós. E o tratamento, amado, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Aqui cai em boa terra, é o que ouve a palavra e conserva o coração honesto e bom. E esses dão fruto. Porque é de dentro para fora. Louvado seja Deus. Não adianta proibir os jovens de namorar. Tem que ensinar os jovens a santidade de Deus. Tem que ensinar os jovens a serem focados nos estudos, na realização profissional, buscar maturidade. Não adianta normas externas. Não adianta. Porque se essa transformação cristã não for interiorizada, dogmas, normas, retaliações externas não vão produzir bons cristãos. Não vai produzir bons cristãos. Vai camuflar, mas não vai produzir bons cristãos autênticos, cuja luz, que é o versículo 16 em diante, vai iluminar nas trevas. Não vai aparecer a luz. Louvado seja Deus. Concomitantemente, esta pessoa não executará
a vontade de Deus, porque é executando a vontade de Deus, a palavra de Deus, que nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus, como Jesus disse. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Versículo 21. E quando a gente executa a palavra de Deus, a gente encarna a palavra em nossas ações, em nossas atitudes, em nosso comportamento, aí não tem para onde não, as pessoas veem. As pessoas veem. Porque ninguém acendendo uma candeia a cobre com o vaso ou a põe debaixo da cama. Mas eles põem no velador para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se via luz. Isso aqui não tem nada com Deus revelar o pecado de ninguém. Que Deus não faz vergonha a ninguém. Deus não precisa estar perdendo. Deus não é fofoqueiro, irmão. Deus não é fofoqueiro, Deus não é caboeta. Deus não faz vergonha a ninguém. Isso aqui não tem nada a ver com o pecado Deus trazer à tona. Jesus nos ensina que a gente não deve fazer isso com os outros, Ele vai fazer com a gente. Isso aqui tem a ver com aquela palavra anterior que o Senhor fala, neste capítulo, por sinal, que eu ministrei recentemente, de não julgar, não é? De não julgar. Que é o capítulo 6, que eu falei sobre isso no capítulo 6. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Capítulo 6, versículo inclusive 43, 44 em diante. Porque quando a pessoa não precisa ela dizer que ela é. Se percebe, se nota, se enxerga, se visualiza. Louvado seja Deus. Quando a pessoa é cristão, quando a pessoa é de Deus, e não vai ser um tropeço, uma queda só que vai fazer você deixar de ser de Deus, não. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus por causa de ter tropeçado, mas ter se levantado, ter reconhecido o seu erro, seu pecado, sua falha, sua safadeza, sua sem vergonhice, e ter depois escrito o Salmo 51. Ó Deus, pequei, somente contra ti pequei. E quebrantar-se diante de Deus. Não retire de mim o teu espírito. Foi por isso que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Porque Deus resiste o soberbo, que se acha melhor que os outros. Quem acha que nunca pecou. Isso é soberba. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus porque ele clamou pela misericórdia, segundo a benignidade divina, para que o Senhor apagasse suas transgressões segundo a multidão das suas misericórdias. Por ele reconhecer a sua transgressão e o seu pecado estar sempre diante dele, e ele ter pecado contra Deus. Mas eu pedir que Deus criasse nele um coração puro, renovasse nele um espírito reto, não o lançando fora de sua presença, não retirando dele o seu espírito, mas tornar-se a dar-lhe a alegria da salvação divina e sustê-lo com o espírito voluntário. Louvado seja Deus. Foi por isso que ele tornou-se o homem segundo o coração de Deus. Então faça essa introspecção, amados. Procure absorver isso para a sua vida e levar isso para os outros. E em levar para os outros, você já estará dando fruto, naturalmente estará dando fruto. Amém? Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor
Amaro Correia.